Então, aí já é o capítulo 2, a gente fechou o capítulo 1, agora entra no capítulo 2, equações diferenciais de primeira ordem. Vocês sabem o que é de primeira ordem agora, a gente só vai trabalhar com equações de primeira ordem, por enquanto. Tá bom? E a gente vai estudar um pouco sobre equações lineares, então, e lineares também. Começar com equações lineares e ver alguns métodos para resolver isso. O mais específico é o método dos fatores integrantes. Tá? Em geral, escrevemos uma equação, a equação linear de primeira ordem, na forma padrão, dessa maneira aqui, ó. dy dt mais alguma função y igual a uma função de t. Nota que isso aqui pode ser uma função inteira, não precisa ser constante. Se isso aqui for só constante a e b, a gente já viu o método de resolver isso no começo da aula. Se for isso aqui, ó, menos AY mais B, isso aqui a gente já sabe resolver, lá do começo da aula, lembra? Então, o que a gente vai trabalhar agora? Duas situações. A primeira situação é quando isso aqui é uma constante, mas isso aqui é uma função. Aliás, eu vou apagar aqui e fazer do jeito que está aqui do lado. Assim, ó. dy dt mais. A gente vai estudar a primeira possibilidade, quando aparece uma constante aqui, y, e aqui é uma função. E depois, em seguida, acredito que na próxima aula, a gente vai estudar métodos para calcular esse tipo de derivada, quando aqui também é uma função que multiplica y, e aqui é uma função de t, tá bom? Então, primeiro, isso aqui, a gente vai ver alguns métodos, depois, alguns métodos não, vai ser o método dos fatores integrantes, tá bom? Vamos lá. Ó, alguns casos é possível resolver uma equação linear imediatamente por integração, como no exemplo a seguir. Lembra que lá atrás a gente também fez algumas que dava para a gente fazer e resolver diretamente por integração. É isso? Então, resolva a equação diferencial. Então, nota que aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pensar um pouquinho, tá? Isso aqui, só um pouquinho, que eu vou explicar. Vou encontrar um jeito para explicar a vocês aqui. Isso aqui é uma expressão que ela surge de uma outra derivada, entendeu? Então, a gente vai substituir esse pacote inteiro aí por uma única derivada, porque aí a gente integra e resolveu. Do jeito que está aí, eu não posso só integrar. Ah, professor, isso aí é fácil, integra aqui. Mas não é fácil, não vai dar certo isso aí. Porque quando você integrar... Outra vez. Oi? Eu preciso daí também. Não dá certo. Você vai ver que você vai ter dificuldade aqui, entendeu? Você vai ter isso aqui. Quando você for integrar y, você não vai ter solução, simplesmente. Você vai ter que deixar indicado integral de y. Porque você está integrando em relação a t, por exemplo. Ó. E não é isso, presta atenção, isso não é integral parcial, que a gente estava vendo lá, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui lá, menos 2 yt dt. É isso? Só que presta atenção, isso aqui não se comporta como constante, porque não estamos em integração parcial, como a gente viu lá atrás. Isso aqui é uma função inteira, é uma função que tem t dentro. Eu não sei que função é essa. Então, como é que eu vou integrar isso aí? Como é que eu vou dizer que essa integral por exemplo, vai que a pessoa se confunde, considera isso constante, que é o quadrado sobre 2. Está errado.
Porque você não sabe quem é a integral disso, porque isso é uma função de t. Isso aqui poderia ser, por exemplo, isso aqui, ó. Entendeu? Eu não sei quem é t, eu não posso integrar ele ali. Então, se você só pensar em integrar, você trava ali, você não consegue resolver. Não é assim o método, tá? Só descartando aí aparentemente um caminho fácil, você não pode fazer isso. Então, você tem que criar métodos específicos que você consiga integrar de um lado do outro. Então, um desses métodos é você pensar que isso aqui é um pacote. E nesse pacote, você vai usar a ideia da derivada do produto. Nota que se você tiver isso aqui, ó, derivada em relação a t, dessa expressão, 4 mais t ao quadrado vezes y. Nota que se você tivesse essa expressão, como é que você calcularia ela? Pela regra do produto. Como é que você calcularia ela pela regra do produto? O primeiro termo, é isso? Pela derivada do segundo, em t, aí você representa isso, mais a derivada do primeiro termo pelo segundo, não é isso? A derivada do primeiro termo em t dá 2t. Yes. Vezes o segundo termo. Certo? E nota que isso aqui já deu uma coisa muito parecida com essa estrutura aqui. Deixa eu ver se isso é o menos mesmo. É mais ali. Ali foi o slide que deu problema. Senão dá problema para nós aqui também, né? É mais, ó. Aqui tá bom? No próximo slide tá resolvido, é tudo mais, tá? Então, resolvendo ali. Então, nota que já deu a mesma coisa, né? Ó. Não é a mesma coisa? Então, eu posso substituir isso aqui por isso? Posso. Porque agora sim, com regras matemáticas específicas, etc., aí a gente tem uma correspondência. Agora, nota, é difícil visualizar isso. Você chegar e visualizar que isso aí surgiu da derivada do produto. E eu considero que isso não é ou a derivada do quociente, ou você encontrar uma regra, então, não é tão óbvio assim. Mas, esse tipo de situação, você já consegue resolver ela com facilidade, né? Porque uma vez que você encontrou isso, agora note, você tem uma derivada inteira aqui. Porque aí, se você integra, o que você faz? Você corta a integral com a derivada. Sai o resto que está dentro. E aqui você pode integrar também sem muito problema. Então, vai ficar 4 mais t ao quadrado, y é igual a 4t ao quadrado sobre 2 mais uma constante. 4y mais t ao quadrado y. Aliás, vou distribuir não, vou deixar, porque a gente vai isolar, é o y mesmo, né? Vou deixar isso aqui. Então, nota que aqui é 2, né? Então, 4 mais t ao quadrado y é igual a 2t ao quadrado mais uma constante. Y é igual a 2t ao quadrado sobre 4 mais t ao quadrado mais c sobre 4t ao quadrado. Y de t, então, está aí. Tá uma expressão ainda um pouco esquisita, muito aberta, né? Mas você já tem uma solução aí em y. Você encontrou a função y de t, entendeu? Y em função de t. Sendo que se você quisesse só integrar aqui, 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 você não ia achar, entendeu? Então, esse tipo de equação, cadê? Vamos chegar lá. 2t ao quadrado mais c, é isso aí, ó, tá? Então, é uma situação que você consegue resolver ela. Né? Você já tem uma equação geral, se você tiver um ponto inicial, você consegue achar esse valor de c, fazer gráficos, etc, etc. Mas nem sempre, isso que ele vai falar assim, ó, aqui agora, ó, infelizmente, nem sempre
as coisas são fáceis daquela maneira. Você tem uma equação diferencial que dá para você transformar aquele pacote todo numa derivada só, equivalente. E quando você tem, então, equações que diferem um pouco daquela. Mas nota, a gente está em equações de primeiro grau, primeira ordem, e linear, tá bom? E ela difere um pouco daquela vista. Então, o que a gente pode fazer? Aí, o cara chamado Leibniz, o cara do cálculo, né? Ele descobriu que você pode, se a sua função não imediatamente, inicialmente, não é uma função que dê para fazer aquilo que a gente fez agora, mas existe a possibilidade de você multiplicar toda a equação por um tal mi de t, que é chamado fator integrante, um tal de fator integrante, de modo que ela se transforme numa função que você faça o que a gente acabou de fazer agora. Então, você não perca de mente que você vai precisar usar muito essa ideia, a derivada do produto, para gerar, né, uma expressão. Então, se não der, você vai usar um fator integrante, vai descobrir o fator integrante. Na verdade, já tem as formulazinhas dele. Nós vamos deduzir uma vez e depois a gente já vai só usar a fórmula. A gente vai saber qual é de cara, qual é esse fator integrante, multiplica todo mundo, aí ela vira uma equação daquele tipo que a gente começou. Que dá para fazer um pacotezinho de derivada único e integrar, tá bom? A função de mi de t é chamada fator integrante. E vamos ver aqui rapidamente como é que a gente pode descobrir esse mi de t com esse exemplo aqui, tá? Encontre a solução geral dessa equação diferencial aqui. dy dt mais meio de y igual a meio e elevado a t sobre 3. Nota que é aquele estilo que eu falei, né? A gente começa aqui constante, que acompanha o y, e aqui uma função de t. Tá? Se você olhar isso aqui, não dá para você substituir um pacotezinho único aqui, em relação a uma regra do produto já aqui, por exemplo, d, dt. Vamos supor que sei lá, que tem... aparecer um e ali, sei lá, e mais e vezes y, aí é derivado do primeiro pelo segundo, daria isso aqui, colocar et, né? Derivado do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, dy dt. Então, imagine que você supõe isso aqui. Sai isso que não tem nada a ver com essa primeira parte aqui, entendeu? Então, essa é uma situação que você não tem, aparentemente, você não tem como usar esse tipo de simplificação. Aí o camarada falou assim, vamos, o Leibniz, né? Não sei como é que o cara teve essa ideia, mas aí ele teve a sábia ideia de multiplicar todo mundo por uma função tal chamada de mi de t. Então aí ele multiplicou aqui, ó, dy dt, mi de t, mais meio y, multiplicou todo mundo, tá? Mi de t é igual a mi de t elevado a t sobre 3. Tá bom? Aí ele pensou o seguinte, ó, isso aqui agora tá com cara de derivada do produto. Se eu derivar dt dessa função aqui, quer ver, ó, envolvendo mi de t e y, o que a gente vai ter? Vamos derivar isso aqui. Então, derivada do primeiro pela derivada do segundo, derivada do segundo, derivada de y em t é dy dt, é isso, vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro pelo segundo,
Peraí. Derivada do primeiro pela derivada do segundo, aqui, mais a derivada do primeiro, isso aqui mesmo, em t, né, vezes o segundo. Então, note que isso aqui está dando essa expressão, que ainda não é exatamente essa, mas está próxima, né? Note que isso aqui já deram certo, e isso aqui tem uma proximidade, certo? Então, para essa expressão ser igual a essa, o que precisa haver? Essa segunda parte ser igual a essa segunda parte aqui, essa parcela. Concordam? Para essa expressão aqui ser igual a essa expressão aqui, essa segunda parcela tem que ser igual a essa segunda parcela, porque a primeira parcela já deu igual, ó, certo? Isso aqui já foi igual a isso. Então, o que nós vamos fazer? 1 sobre 2y, mi de t, vai ser igual a derivada de mi de t dt y. Tem que ser igual, né? Corto o y aqui, corto o y aqui. Então, derivada de mi de t sobre t vai ter que ser igual a mi de t sobre 2. Tá certo? Vamos avançar. Vou repetir aqui. Derivada de mi de t sobre dt, não é isso? Olha lá, essa parte aqui tem que ser igual a mi de t sobre 2. Passa esse mi de t para cá. A gente vai ter d mi de t sobre dt sobre mi de t é igual a meio. A gente usa outra estratégia que a gente usou no começo da aula. Isso aí a gente transforma num único pacote. Isso aí é o mesmo que a derivada do ln de mi de t. dt. Por quê? O que é a derivada de ln de mi de t? O que é a derivada de ln de u? 1 sobre u, que é o nosso mi de t, vezes du, mi de t, dt. Não é a mesma coisa aqui? A gente começou a aula com essa técnica aí, lembram? Então, se você derivar ln de mi de t, vai ser 1 sobre mi de t, derivado de mi de t dt, tá bom? E a gente, então, fez essa comparação, porque agora a gente pode integrar aqui e integrar aqui. Integrando a derivada, sai a função ln de mi de t. Integrando aqui, em t, lembrando que é em t, tá? T ao quadrado, t sobre 2 mais c. Tá certo? Mas eu quero o mi de t. Não é isso que a gente quer? O mi de t, que é o fator que eu vou multiplicar lá e resolver a situação. Então, eu coloco exponencial aqui para anular o logaritmo. Que vai ser igual a e elevado a t sobre 2 mais c. Exponencial cancela o logaritmo. Mi de t vai ser igual a k e elevado a t sobre 2. Nota que esse k aqui surge quando você... esse expoente, você vai abrir ele, vai ficar, né? Isso aqui é igual a e t sobre 2 vezes ec, não é isso? E conserva a base, somos expoentes para voltar. Isso aqui é uma constante k. K e elevado a t sobre 2. Certo? Nesse caso, você está numa expressão geral, mas a sua função mi de t pode ser uma função específica. E você pode usar, inclusive, o k igual a 1 ali, para você trabalhar. Você precisa de uma função só. Qualquer k que você colocar, funciona. Mas você não vai colocar um k 1571 e elevado a t2, né? Você coloca k1, então você vai ter
a função, né, o fator integrante elevado a t sobre 2. Certo? Para isso aqui, ó. Olha que isso tudo a gente fez só para saber o que eu vou multiplicar isso para eu conseguir resolver. Tá? Que é essa função aqui, né? Essa função aí, ó. Então, a gente descobriu que o nosso fator integrante vai ser igual a e elevado a t sobre 2. Não é isso? E elevado a t sobre 2. Ou seja, se você multiplicar todo mundo por e elevado a t sobre 2, nessa parte da esquerda, essa função aí você vai conseguir fazer ela um bloco só de derivado, que vai ser uma derivada do produto. E na parte direita, você também consegue desenvolver aí. E aí a gente consegue avançar. Vamos ver como é que a gente finaliza, então. dy dt mais y sobre 2 é igual a e elevado a t sobre 3 sobre 2. E aí a gente vai multiplicar todo mundo, nosso fator integrante é et sobre 2. Então, segundo o método lá do Leibniz, isso aqui vai funcionar. Então, vamos ver lá. E elevado a t sobre 2, dy dt, mais e elevado a t sobre 2, y sobre 2, igual a e elevado a t sobre 2, vezes e elevado a t sobre 3, sobre 2. E aí vamos ver se isso aqui dá um pacote certinho que surge da derivada do produto. Então, d dt de quem? De que produto? De quem vezes quem? E elevado a t sobre 2, y, será? Vamos ver. E elevado a t sobre 2, y. Vamos ver, checar? Primeiro, pela derivada do segundo, não é isso? Derivada do segundo em y é dy dt, mais a derivada do primeiro, derivada disso aqui é e elevado a t sobre 2, porque são compostas, né? Derivada do primeiro pelo segundo. Olha aí, deu a mesma coisa, cara. Mesma coisa. O cara é um filho da mãe mesmo, né? Ele fez um métodozinho para se achar um fator que quando você multiplica aquele negócio lá, vira uma equação que você consegue, né? Você consegue trabalhar ela dessa maneira, fazer ela, a expressão virar uma regra do produto aqui, ó. Essa expressão toda aqui, ó, você consegue fazer ela uma única derivada, ela vira uma regra do produto. E aí, batata, né? A gente vai poder integrar de um lado e do outro. Então, aqui, finalizando, sobre 2, aqui conserva a base e soma os expoentes. T sobre 2 mais T sobre 3, MMC 6, 3T mais 2T, 5T sobre 6. 5T sobre 6. Agora, integra aqui. Integrando a derivada, sobra E elevado a T sobre 2 vezes Y. Integrando isso aqui, sai meio E elevado a 5T sobre 6, mais C, só que isso aqui, você tem que fazer uma substituiçãozinha, né? Deixa eu só ligar na tomada aqui, já estou finalizando, tá? Finalizando aí, a gente para por hoje. Você tem que usar uma substituiçãozinha, e ela vai fazer esses... vai ser assim, ó, U vai ser igual a 5T sobre 6, DU vai ser 5 sexto DT. Não é isso? Aí vai ficar aqui, ó, 6 quinto DU igual a DT. Então, aqui tem um DT, né, que não aparece. Então, esse DT vai ser o DU, que a gente usou, mas ele vai ter que multiplicar por 6 quintos, tá bom? Então, tem essa alteraçãozinha aqui que tem que fazer, né, na integral lá. Então, E elevado a T sobre 2Y é igual a 6 por 2 dá 3, então 3 quintos, E elevado a 5T sobre 6, mais uma constante. Agora, isolando o Y, que a gente quer é o Y aqui, tá? A solução é Y, um Y de T aqui, né? Uma função. Joga isso para lá dividindo, né?
Então, 3 quintos e elevado a 5t sobre 6, dividido por e elevado a t sobre 2, mais c dividido por e elevado a t sobre 2. Y de t vai ser igual a 3 quintos e, conserva a base, não é isso? Subtrai os expoentes, isso menos isso. E vai ser 5t menos 3, vai ser 2, 1/3. T sobre 3, né? Ali fica 2, simplifica, dá 1/3. Mais c sobre e elevado a t sobre 2, ou normalmente as pessoas jogam isso ali para cima também. Não tem problema, tá? Esse e pode jogar para cima, o expoente fica negativo, né? Quando você joga ele para cima. Pronto, isso aqui essa é uma solução geral. Tá? Vamos ver lá, conferir lá no slide. O que deu? Tá. E a gente chega aqui. Tá bom? 3 quintos e elevado a 3 sobre 3, mais c e elevado a menos 3 sobre 2. Solução geral. Se tiver um ponto, um valor inicial, deixa eu ver se ele dá aqui algum ponto, algum valor inicial. Aqui, ó. Tá esse valor inicial, você consegue encontrar uma solução particular. Só encontrando o valor da constante K, né? Constante C aqui. Tá bom? Isso aí você pode jogar gráfico lá, ó. Ele tem um campo de direções, ele jogou as soluções gerais para vários valores possíveis de K, né? Isso aqui, cada curva dessa é uma solução geral. Tá? O campo de direção e a solução particular, que é essa aqui. Solução particular, que foi a última. Que resolve o caso especificamente quando está no ponto 0, 1. Quando você tem a situação que você tenha 0, 1, entendeu? Agora, só para finalizar, você vai precisar toda hora calcular aquela dificuldade para achar o μ de t? Não, sempre ele vai ser e elevado a t. E elevado a a vezes t. Quem é a? Esse camarada que acompanha o y. Então, nota lá atrás, se a gente já soubesse disso. Olha lá o que a gente poderia ter feito lá atrás, ó. Lá atrás, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A função é essa. Então, a, não é isso? Aqui é um g de t. Então, quem que é a? Meio. Então, qual é a fórmula lá? Geral para o μ. μ de t. E elevado a a vezes t, não é isso? Quem é o nosso a lá? Meio, não é isso? Então, t sobre 2. E elevado a t sobre 2. Então, a gente não precisaria fazer aquela conta toda para chegar aqui. A gente já sabe agora, nessa situação, o fator integrante é dado por e elevado a vezes t.